Só um minuto. Deixa eu só tirar a transcrição aqui. E vamos lá. Eu vou compartilhar então os slides. Daniele, tá aí ainda? Tô aqui, sim. Então vamos lá. Eu vou compartilhar os slides e eu vou fechar minha câmera para ficar mais tranquilo, né? E aí fica a Daniele só. E depois o professor Luiz abre a câmera dele também, tá bom? Eu vou compartilhar os slides agora. Me avisem aí, por favor. Vou admitir aqui com os alunos. O problema é que, como eu vou compartilhar, não sei como é que eu vou aceitar esse pessoal. Só um minutinho, gente. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá. Compartilhar. E eu vou pôr no modo apresentação. Certo? Tá aparecendo? Sim. Está aparecendo, Tá professora. aparecendo, sim. Então, ótimo. Como eu disse a vocês, a gente vai fazer uma pequena revisão, né, do segundo bimestre, tá? E os tópicos que a gente vai abordar vai ser primeiramente regime de caixa e regime de competência. Depois vamos falar sobre a demonstração de mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL. Depois vamos falar sobre a DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. E por último, vamos falar sobre a demonstração do valor adicionado, que é a DVA, tá? Então vamos começar agora com o regime de caixa e regime de competência com a professora Daniele. Vamos lá? Bem, pessoal, em primeiro lugar, boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui podendo contribuir com um pouquinho do conhecimento aí de contabilidade, tá? A minha parte, eu vou falar aqui do regime de caixa e competência, tá? A contabilidade, acho que como vocês leram ali no material, ela trabalha sempre com dois regimes, o regime de caixa e o regime de competência. Antes de eu explicar realmente o que é o regime de caixa e o regime de competência, eu vou trabalhar primeiro os conceitos do que? Das contas de resultado, né? Receita e despesa, tá? Então, o que é uma receita, pessoal? A receita, ela é um ingresso de recursos financeiros, tá? Que uma entidade obtém no curso de suas atividades normais. Pode ser proveniente de vendas de mercadorias, prestação de serviços, juros, dividendos, entre outros. Então, para ficar um pouco mais claro, o conceito de receita, tá? A grande maioria das receitas de uma empresa, ela vem de onde? Ela vem da venda de mercadorias, né? Eu costumo falar para os alunos que ela provém da venda, né? Daquilo que ela vende, do faturamento dela, em relação à sua atividade fim. Então, é a venda de mercadoria, a venda de produto, a venda de serviço. Então, se eu sou uma fábrica de móveis, a minha receita operacional provém de onde? Provém da nossa venda de móveis, mesa, cadeira. Eu sou um comércio, eu sou uma papelaria, né? A minha receita, a maior parte da minha receita provém aí de venda de lápis, caderno, lapiseira, caneta. Tá? E se eu presto algum tipo de serviço, a maioria da minha receita, ela provém, então, da minha prestação de serviço, tá? Além de, lógico, de outras, né? Outros tipos de receitas, né? Como juros recebidos de uma duplicata que eu recebi em atraso. Então, isso é o conceito de uma receita, tá bom? Aí, pessoal, eu vou falar agora a despesa, né? A despesa são o quê, pessoal? São gastos que a empresa tem, tá? E que de maneira direta ou indireta, ela vai trazer o quê, pessoal? Algum retorno financeiro para a empresa, tá? Até como está aqui no slide, são os gastos necessários para que a entidade possa realizar suas atividades e alcançar os seus objetivos, tá? Então, eu preciso realmente, dentro de uma empresa, gastar, né? Eu vou gastar com matéria-prima, vou gastar com material de escritório, né? Vou gastar com a folha de pagamento, vamos assim dizer, para que de maneira indireta e indireta eu consiga promover aí a minha atividade, né? E trazer aqui um retorno financeiro, tá bom? Acho que pode passar agora, Tessia. Tá? Então,
Falei aqui para vocês o regime de receita, receita e despesa, tá? Agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho do regime de caixa, tá? O que que é o regime de caixa? A gente trouxe aqui para vocês um conceito do Marion. Eu particularmente gosto muito da didática, da bibliografia do José Carlos Marion, tá? Então, o que que vem a ser o regime de caixa? Reconhece as receitas e despesas no momento em que o dinheiro efetivamente entra ou sai do caixa. Tá? Então, o regime de caixa, o próprio nome dele já diz, tá? Quando que eu vou reconhecer a minha receita ou a minha despesa? No momento que entrou o dinheiro na minha empresa ou no momento que saiu o dinheiro da minha empresa, tá? Então, é usado com frequência por empresas de pequeno porte e para controle de fluxo de caixa, pois foca no aspecto financeiro, entrada e saída real do dinheiro, tá? Por que que aqui a gente fala que ele é mais voltado para empresas de pequeno porte? Normalmente, a empresa de pequeno porte, primeiro que ela não está obrigada aí a contabilidade comercial, como a gente diz, tá? Então, o controle de caixa é mais fácil para ela entender o que está entrando e o que está saindo de despesas e receitas aqui para ela, tá bom? Tá? E agora o regime de competência, tá? O que que é o regime de competência, tá? Aqui tem uma citação do Sérgio Iudzibus, tá? Reconhece as receitas e despesas no momento em que ocorre, independente do pagamento ou do seu recebimento, tá? O que que é isso, pessoal, o regime de competência? Eu vou registrar tudo no momento em que elas acontecem, independente do pagamento ou do seu recebimento. Vou dar um exemplo aqui do regime de competência para as receitas, tá? Então, imagine, eu tenho uma empresa, eu emiti uma nota fiscal hoje, tá? Hoje é dia 4 de junho, tá? No valor de R$ 10.000. Só que eu vou receber esse valor daqui a 30 e 60 dias. Porém, a minha receita, né? Essa minha nota fiscal no valor de R$ 10.000, eu já registro ela hoje. Mesmo sabendo que eu vou receber esse valor, muito provavelmente eu vou receber, né? Porque não é certeza de entrar o dinheiro na empresa, daqui a 30 e 60 dias. Mas eu já reconheço a minha receita, tá? Agora, usando um exemplo de despesa. Um exemplo que eu gosto de usar com os alunos é o exemplo da folha de pagamento, né? Despesas com salários, né, a folha de pagamento, a gente usa, é mais fácil de entender o regime de competência. Por quê? Vocês trabalham no mês de maio, né? Então, para vocês que trabalharam no mês de maio, para a empresa, vocês já são uma despesa. E na maioria das empresas, ela vai pagar quando, pessoal? Eu posso pagar o salário de vocês até o quinto dia útil do mês. Mas eu já registrei pela competência maio a despesa com o salário de vocês, tá? Espero que tenha ficado claro aí. Vou continuar aqui, né? É o regime adotado pela contabilidade oficial no Brasil, segundo o CPC 00R2, sendo fundamental para a apuração do resultado do exercício de forma fidedigna. Então, a nossa contabilidade, essa contabilidade que vocês viram, balanço patrimonial, demonstração do resultado, a gente trabalha pelo regime de competência. Pode passar, Tessia. Tá? Agora, pessoal, aqui é um quadrinho, tá? Para vocês entenderem aqui as diferenças entre o regime de caixa e o regime de competência. Na primeira coluna, vou colocar as características. Na segunda, é o momento em que eu registro, né, pelo registro de caixa. E na última coluna aqui, o momento em que eu registro pelo regime de competência. Então, quando que eu reconheço as minhas receitas, né? A minha venda, vamos assim dizer, tá? No regime de caixa, é no momento do recebimento, a partir do momento que entra o dinheiro no meu caixa ou que entra o dinheiro no meu banco, tá? E no regime de competência, quando que eu reconheço as minhas receitas? Eu reconheço quando elas foram auferidas. Então, vamos lembrar aqui do exemplo que eu passei para vocês. Quando eu emiti a minha nota fiscal, então, aqui no mês de junho, no dia 4 de junho, eu já registro, então, aqui eu já reconheço essa minha receita, tá? Quando que eu reconheço as minhas despesas, pessoal? Pelo regime de caixa, tá?
eu reconheço as minhas despesas pelo regime de caixa no pagamento. Então, quando eu efetuo o pagamento, quando sai dinheiro do meu caixa ou do meu banco, ali da minha conta corrente, é nesse momento que eu reconheço as minhas despesas, tá? E no regime de competência, quanto que eu reconheço? Quando aconteceu a despesa, tá? Então, eu posso pegar aqui o regime, o salário, que eu falei para vocês, a despesa de salário do mês de maio, que eu vou pagar no mês de junho, ou posso trabalhar também com outro exemplo para vocês, como, por exemplo, uma compra de material de escritório. Então, imagine que eu comprei hoje, né, vários itens de materiais de escritório, mas eu vou fazer o pagamento dessa nota fiscal daqui a 30 dias. Quando que eu reconheço essa despesa? Hoje, no momento que eu comprei, que eu recebi a minha nota fiscal de compra, tá? Agora, o indicador de resultado. O regime de competência, a gente já falou até bem no comecinho, né? Que a gente falou das pequenas empresas. O indicador de resultado no regime de caixa se dá o quê, pessoal? Pelo fluxo financeiro. Ou seja, eu vou verificar se eu tenho um caixa positivo, se eu tenho um valor alto no caixa, né? Então, ele vai me indicar que, teoricamente, eu tenho uma situação financeira boa. Se, porventura, eu apresento um fluxo de caixa negativo, né? Eu tenho uma situação financeira ruim, tá? E no regime de competência, qual que é o meu indicador de resultado? É o resultado contábil real. Onde que eu vejo isso, pessoal? Na nossa demonstração do resultado do exercício. Então, pelo regime de competência, eu vou apurar o quê? O lucro ou o prejuízo, tá? E a adequação contábil, tá? No regime de caixa, ela é mais simples, tá? Então, é por isso que as pequenas empresas utilizam, tá? Por que que ele é mais simples? Porque eu trabalho somente com a entrada, né, de dinheiro e com a saída de dinheiro e eu vou identificando quais foram as minhas receitas e quais foram as minhas despesas, tá? E no regime de competência, qual que é a minha adequação contábil? Obrigatório para a escrituração. Então, toda empresa, né, que registre aí as suas entradas e suas saídas, as compras, as vendas, tudo aquilo que acontece, que tenha como eu mensurar, dar valor dentro da empresa, eu vou utilizar aqui, então, o regime de competência. Eu vou fazer a escrituração contábil. Tá bom? Agora, pessoal, vou passar um exemplo aqui prático para vocês entenderem, então, aqui a diferença, tá? A empresa ABC presta um serviço em dezembro no valor de R$ 22.000, mas só recebe o valor em janeiro do ano seguinte. A despesa com insumos no valor de 3.500 foi paga em novembro, tá? Então, aqui, pessoal, para vocês verem a diferença, no regime de caixa, a minha receita foi reconhecida quando? Somente no mês de janeiro do ano seguinte, tá? Porque foi no mês de janeiro do ano seguinte que entrou o dinheiro aqui na minha empresa, tá? E a despesa pelo regime de caixa, quando que ela foi reconhecida? Ela foi reconhecida em novembro, porque foi o mês, o que, pessoal? Que ela efetuou o pagamento. Agora, no regime de competência, tá? No regime de competência, a receita, ela vai ser reconhecida quando, pessoal? Em dezembro, que foi quando? No momento que a empresa prestou o serviço, tá? E a despesa, pessoal, embora eu tenha pago essa despesa em novembro, eu antecipei esse pagamento, tá? Contabilmente, tá? Eu só vou registrar quando? No mês de dezembro, que no momento que eu estou consumindo, né, que eu recebi o documento hábil para essa despesa. Então, por aqui, a gente consegue ver a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência de uma forma mais prática, pessoal. Tá? Na prática empresarial, pessoal, segundo Lopes de Sá, né, o regime de competência é mais apropriado para análise do desempenho real da empresa, tá? Então, é aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Eu vou verificar se a minha empresa apresenta um lucro ou se a minha empresa apresenta, então, um prejuízo, tá? Por isso que a gente fala que é o desempenho real da empresa, né? Eu consigo registrar no momento em que elas acontecem. Já o regime de caixa, eu só vou acompanhar no momento que eu recebi ou no momento que eu paguei, né? Então, o regime de caixa, ele vai auxiliar sempre quando, pessoal? No controle de liquidez. Então, eu sempre sei o quê? Qual a situação financeira da minha empresa pelo regime de caixa. Por isso que traz aí o controle de liquidez, tá?
Aplicações práticas, né? O regime de competência utilizado na contabilidade societária e relatórios oficiais. Então, como eu já disse para vocês, esse regime de competência a gente utiliza na nossa escrituração contábil, que é obrigatória por lei, tá? E o regime de caixa, ele é útil para controles internos e planejamento financeiro, tá? Eu preciso saber realmente o quanto a minha empresa obteve de lucro ou prejuízo em determinado período, mas também é de extrema importância que eu saiba o que, pessoal, como está a situação financeira da empresa, né? Inclusive, eu consigo fazer um fluxo de caixa, né? Olhando para os meses futuros, quando eu já tenho aqui uma visão do que provavelmente eu vou receber nos próximos meses e naquilo que eu vou pagar nos próximos meses. Tá bom? Pessoal, aqui a gente encerra com a parte de regimes de caixa e competência. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, contribuído com o aprendizado de vocês, tá? E como a professora Tessia disse, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem ali no chat, tá? Que depois a gente responde para vocês, tá bom? Obrigada, professora Tessia, obrigada, professor Luiz Antônio, obrigada Dani- os alunos aí. Obrigada, viu, Daniele? Obrigada mesmo, tá? Obrigada pela Tá, disponibilidade, viu? Boa aula aí para você. tá bom, obrigada, gente, e Obrigado, para vocês também, uma professora. excelente aula. Obrigada, professores. Até mais, alunos. Tchau, tchau. Agora o professor Luiz Antônio vai conduzir e explicar sobre a demonstração de mutações do patrimônio líquido, tá bom? Eu vou colocar aqui no modo apresentação. Deixa eu fechar minha câmera e meu microfone. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da demonstração de mutação do patrimônio líquido. E imagina o seguinte, todos vocês, eu penso que, se não a maioria de vocês, precisaram apresentar até o dia 31 de maio passado a declaração de imposto de renda de vocês. A demonstração de imposto de renda nada mais é, a gente poderia fazer uma analogia para essa demonstração das mutações do patrimônio líquido, que a gente pode chamar de demonstração das transformações, demonstração das variações do patrimônio líquido. No imposto de renda nosso, a gente mostra o que a gente tinha no ano anterior e mostramos quanto recebemos de salário, pagamos de despesas médicas e por aí vai. E mostramos hoje o que nós temos. E a Receita Federal vai verificar se esse acréscimo que a gente teve no nosso patrimônio pessoal está fundamentado em cima daquilo que a gente ganhou, daquilo que a gente recebeu e que declarou. A demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela vai de forma bem estipulada, né, bem colocada, vai fazer a demonstração, a evidência, de uma forma bem detalhada, daquilo que mudou no patrimônio de uma sociedade do ano anterior para o ano atual. E isso pode acontecer de várias maneiras. No caso pessoal, imagina que você recebeu uma herança, é um acréscimo no seu patrimônio líquido. A empresa, por outro lado, ela pode ter recebido um aporte de capital. Os acionistas da empresa colocaram dinheiro na empresa, colocaram dinheiro no caixa da empresa, consequentemente, o capital social da empresa aumentou. Os lucros da própria operação da empresa também explicam essa variação, essa transformação que aconteceu. E um aspecto interessante é que essa demonstração ela vai mostrar também ajustes ou reservas que são constituídas dentro daquele exercício que está sendo demonstrado. E a gente tem que ter em mente que para as empresas de capital aberto, ou seja, aquelas empresas que têm as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, na nossa B3, elas obrigatoriamente, por exigência da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, têm que apresentar para os seus acionistas essa demonstração de mutações, a DMPL. De acordo com a Lei 6404 de 1976,
O patrimônio líquido da sociedade, professora, pode seguir adiante. Já estou no slide seguinte. De acordo, então, com a Lei 6404, o patrimônio líquido de uma empresa, de uma sociedade, ele é composto por vários itens. O primeiro deles é o capital social. E o capital social, ele mostra o dinheiro que foi colocado pelos sócios, pelos acionistas na empresa, não apenas o dinheiro colocado, mas também dinheiro do que está no patrimônio líquido, que é utilizado para aumentar esse capital social. De forma bem resumida, é o investimento que os sócios fizeram na empresa. As reservas de capital são recursos que são recebidos que não vêm propriamente do resultado da empresa. Imagina que a empresa lança ações, chama os seus acionistas ou lança ações no mercado, e essa empresa é uma empresa assim, tão bem conceituada que, além do valor da subscrição, é cobrado um ágio, é cobrado um acréscimo, um valor adicional, que o mercado está disposto a pagar para ter as ações dessa empresa. Então, essa diferença, o dinheiro da subscrição vai no capital social, mas essa diferença, esse ágio, isso que o mercado está disposto a pagar mais, entra nessa conta nesse grupo chamado reservas de capital. Na sequência, a gente tem as reservas de lucros. O que é isso? É parte do lucro que fica retido na sociedade com alguma destinação específica. Nós temos também ajustes de avaliação patrimonial. São variações no valor justo, tanto de ativos quanto de passivos, que a empresa pode fazer a respeito dos seus bens ou das suas obrigações, e o resultado é mostrado nesse item, ajustes de avaliação patrimonial. Temos também os lucros ou prejuízos acumulados, que correspondem a tudo aquilo que não é distribuído e também não tem uma destinação específica. Então, ele vai ficar nesse grupo chamado lucros, nessa conta, lucros ou prejuízos acumulados. Um outro componente do patrimônio líquido são as ações em tesouraria. O que é isso? Digamos que a empresa tem dinheiro no caixa, ela quer reforçar a cotação das suas ações, então ela recompra as suas próprias ações e essas ações ficam no que é chamado na tesouraria da sociedade. Então, a própria empresa vai na B3 e adquire parte de suas ações e essas ações ficam na tesouraria. E temos também outros resultados abrangentes que são referentes a ajustes que ainda não foram realizados e que não constituem nenhum impacto no patrimônio líquido. Bom, para que se utiliza a demonstração, a DMPL? O professor Marion diz que a DMPL serve para evidenciar as decisões tomadas pela administração em relação ao lucro, como retenção ou distribuição aos sócios. Então, a DMPL ela vai mostrar justamente essa dinâmica, essas transformações, essas mudanças, essas alterações que estão acontecendo dentro do capital próprio, dentro do patrimônio líquido, e que é extremamente importante tanto para os gestores da empresa, quanto para os investidores e para os analistas, aqueles que analisam a situação da empresa e fazem recomendações de compra ou de venda, dependendo do resultado que está sendo apresentado. Então, a DMPL vai ter como principal finalidade mostrar a variação que aconteceu no capital próprio da empresa. E também vai deixar um outro aspecto muito interessante, é que na DMPL fica evidenciado o valor que os acionistas destinaram para pagamento de dividendos para a Assembleia Geral de Acionistas,
vai decidir quanto que vai ser pago de dividendo, que é uma parte do lucro que é distribuída em dinheiro para os seus acionistas, e também mostrando as reservas que a empresa está constituindo. E, dessa maneira, vai ficar muito claro a questão de governança e de transparência. Então, a preocupação é demonstrar para o mercado e para os próprios gestores aquilo que está acontecendo na sociedade, como a sociedade está tratando o resultado que ela obtém. E a gente tem aqui um exemplo prático dessas mutações, dessas variações do patrimônio líquido. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A empresa ABC SA, no início do exercício, ela tinha um capital social no valor de R$ 120 mil e tinha reservas de lucro no valor de 40, totalizando, então, somando os dois itens, um patrimônio líquido no valor de 160 mil. E aí, durante o exercício que está sendo demonstrado, nós tivemos as seguintes movimentações. A fonoaudióloga recomendou beber água continuamente. Então, o lucro líquido do exercício teve um aumento de 30 mil, foi feito um aumento de capital social, foi injetado na sociedade R$ 50 mil. A sociedade resolveu, então, os gestores constituíram reservas, uma reserva estatutária no valor de 5 mil e uma reserva legal no valor de 7 mil. Tudo isso saindo de parte do lucro líquido do exercício. Além disso, foi definido foi definido o pagamento de dividendos no valor de R$ 5 mil, que, consequentemente, vão representar uma redução do lucro acumulado da sociedade. Então, houve um aumento de capital social de R$ 50 mil, que vai ser registrado como um acréscimo. O lucro líquido de 30 mil também será registrado como um acréscimo. As reservas de lucro, então, são constituídas no valor de 5 mil para reserva legal e 7 mil para. Não, estatutária de 5 mil, legal de 7 mil. E elas vão ser apresentadas como um acréscimo nas reservas e uma diminuição nos lucros acumulados. No slide seguinte, a gente vai ver um quadro onde vai ficar bem evidente essa movimentação que aconteceu dentro do patrimônio líquido dessa sociedade. Então, nos lucros acumulados. O saldo final do patrimônio líquido, no final do exercício que está sendo demonstrado, ele vai estar bem superior aos 160 mil que existiam no início, que eram aqueles 120 mil de capital social, mais os 40 mil de reserva. Melhorou o som? Ok, vamos em frente, então. Então, agora no slide concluindo o exercício. Vocês estão vendo no quadro que a professora Tessa colocou as colunas que mostram capital social, de lucros, avaliação patrimonial, acumulados e o total. Temos, então, o saldo inicial, 120 mil de capital social, 40 mil de reservas, totalizando, no início do exercício, 160 mil. Houve um aporte de capital no valor de 50 mil, representando um acréscimo no patrimônio. A sociedade teve um lucro. A sociedade. Está falhando ainda o som?
Bom, só se for algum problema de transmissão. Comigo o som não tá ruim, não. Quando for assim, avisem aqui, mas comigo não tá ruim, não, professor. Não sei. Foi da hora. Por que hoje não tá bem? Desculpa, Milene? Pois não? O que você disse? Eu não te ouvi. Ontem foi da hora. Hoje tá. Bom, eu estou É, falando aqui. tá. Eu acho que pode continuar. Tá travando para vocês? Alô, alô, estão me Pra mim, ouvindo? eu estou ouvindo bem você, Eu também professora. tô ouvindo bem. Dá umas cortadinhas de vez em quando, fica meio granulado, meio, enfim, É? assim, tá, É. 90% do tempo tá bem, mas de vez em quando dá umas picadas no áudio. Aham. É só para dar um Tá, Parece feedback que a aí. conexão tá ruim. Tá tendo queda na É, conexão. entendi. Tá. E Bom, nos slides tá dando para ver direitinho? ó, Será que se a slide, gente fechar a câmera, Luiz Antônio, vamos tentar? Às vezes fica mais vamos menos. lá. Tenta fechar e vamos tentar assim. Eu vou reproduzir de novo aqui. Bom, então, retomando aqui o nosso slide, nós temos o Professor, agora não dá para ouvir nada. Caiu a conexão, a impressão que dá. Agora realmente. caramba. Agora realmente ficou ruim. Cortou bem, Luiz Antônio. Vamos tentar de novo aí. Vocês estão me ouvindo? Eu, Tessia. Eu estou te ouvindo bem. Eu estou te É, ouvindo bem. Realmente aí tem Sim, momentos que até dá para ouvir bem. parece que dá agora eu uma. estou te ouvindo bem, Luiz Antônio, tranquilamente. Legal, Vamos legal. Então continuar. vamos em frente. Bom, então retomando. No exercício, a empresa teve um lucro de 30 mil, que vai entrar na coluna de lucros acumulados, representando um aumento no patrimônio líquido. Ótimo, então vamos lá. Aí, então, são constituídas as duas reservas, a reserva legal e a reserva estatutária. E de onde que ela sai? Ela sai do lucro acumulado. Então, ela diminui o lucro acumulado e aumenta, evidenciando, então, na reserva de lucros, na conta reserva legal, o valor de 5 mil. O mesmo acontece com a reserva estatutária. Saem 7 mil de lucros acumulados, que são destinados para a reserva de lucros no item reserva estatutária. Então, são recursos que são, digamos, retirados da disposição para serem distribuídos como dividendos. A empresa, por exemplo, a reserva legal, ela tem que constituir por determinação legal. A reserva estatutária, ela vai constituir em função de uma determinação que exista no seu estatuto social, que foi digamos, o documento de nascimento, a certidão de nascimento da empresa, e lá está dizendo que todo exercício que der lucro, ela vai tirar um percentual para constituir uma reserva estatutária que ela vai usar para aquilo que a Assembleia de Acionistas destinar. Então, veja que esta reserva legal, ela tem efeito nulo no patrimônio líquido, porque ela sai de uma conta para alimentar outra. Já os dividendos de 5 mil, eles representam uma redução do patrimônio líquido. Por quê? Eles estão saindo do lucro acumulado. É dinheiro que vai sair do caixa da empresa destinado aos seus acionistas. Com isso, então, nós chegamos no saldo final, que vai mostrar
um capital social de 170 mil, antes era 120, cresceu pelos 50 mil que foram aportados. Reserva de lucros, que era 40, agora é 52, pelas reservas que foram formadas. E os lucros acumulados, que não apresentavam nenhum valor, tiveram uma entrada de 30, duas saídas, totalizando 12 mil para a constituição das reservas e 5 mil para pagamento dos dividendos, fechando lucros acumulados no final do exercício com o valor de 13 mil reais. A soma dos três itens totalizam 235 mil reais, que é o novo valor do patrimônio líquido. Então, se você pega o balanço seco e olha patrimônio líquido de um ano e de outro, há algumas contas até é possível determinar, mas você só vai ter certeza do que aconteceu, da destinação que tanto os acionistas, tanto a Assembleia Geral de Acionistas quanto gestores deram, analisando com as informações que são fornecidas pela DMPL, ok? Com isso, a gente encerra esse demonstrativo. Agora é comigo. Então, vamos lá. E agora a gente vai falar sobre a demonstração de fluxo de caixa, tá certo? Assim como a professora Daniele falou, eu já vou colocar em tela cheia, tá? Porque senão eu não consigo visualizar vocês aqui rapidinho. Então, deixa eu só fazer uma pequena introdução. Assim como a professora Daniele falou, a demonstração de fluxo de caixa, ela vai seguir o regime de caixa, né? Por quê? Porque ela vai estabelecer uma relação entre o que de fato financeiramente aconteceu, né? Então, o que financeiramente afetou a empresa. Então, ou seja, o que efetivamente saiu de recurso financeiro e o que efetivamente entrou de recurso financeiro, tá? Como a professora Daniele mesmo disse, toda a parte de demonstração de resultado, toda a parte de balanço patrimonial, todos os registros contábeis feitos são feitos pelo regime de competência. Então, por isso, a necessidade da gente fazer a demonstração de fluxo de caixa, para que a gente possa verificar de fato, diante dos eventos que aconteceram, o que foi e o que não foi que afetou o caixa da empresa, tá? Eu vou passando os slides e a gente vai discutindo um pouquinho sobre isso, ok? Então, deixa eu já abrir aqui, colocar no modo apresentação para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, a demonstração de fluxo de caixa ela é uma ferramenta essencial, né, para as finanças empresariais, né? O que é a demonstração de fluxo de caixa? Você vai ter uma visão geral do fluxo de caixa da empresa. O que é isso? Ela fornece uma visão clara das entradas e saídas de dinheiro da empresa, essencial para a gestão financeira. Vocês vão ver mais para frente, lá em matemática financeira, e depois com mais ênfase ainda, lá em administração financeira, que a gente chama de gestão financeira, vocês vão ver muito falar sobre fluxo de caixa. Muito, muito, muito. Por quê? Porque, como o nome diz, financeiro quer dizer os recursos que precisam financeiramente da empresa. Então, o fluxo de caixa, quer queira, quer não, vai ajudar a empresa a analisar toda essa parte financeira, ok? E aí, quando a gente faz o fluxo de caixa, a gente vai sempre dividir o fluxo em 3 tipos de atividades, que depois mais para frente eu vou detalhar melhor para vocês. Mas as primeiras são as atividades operacionais, a atividade de investimento e de financiamento. Por quê? Toda empresa, na hora que ela começa a trabalhar, ela já está operando. Então, por isso que chama operacional, tá? Então, ou seja, a partir do momento que a empresa vende, isso é uma atividade operacional dela. E toda vez que ela vende, ela vai ter um custo. Então, isso gera para ela uma diminuição desse valor que ela teria possibilidade de receber do cliente. Então, é aquela história que a gente fala lá da demonstração de resultado do exercício, né? Então, toda atividade operacional que a empresa tem é evidenciar todas as operações que a empresa faz diariamente para que ela possa, né, verificar a eficiência dela e a lucratividade, ok? E a gente também tem
as atividades de investimento. Para a contabilidade, investimento, não sei se vocês se recordam, lá no balanço patrimonial a gente tem o grupo investimento, né? Mas para finanças, investimento é tudo que a empresa gasta recurso financeiro e por gastar recurso financeiro ela vai querer algo em troca. Então, tudo que a empresa comprar, tudo que a empresa precisar comprar é um tipo de investimento que a empresa está fazendo, tá? Então, tudo que a gente tem lá no ativo não circulante são investimentos que a empresa faz para que a empresa possa gerar, né, lucratividade para a empresa, ok? Desculpa. E a gente também tem as atividades de financiamento, ou seja, a empresa pode se financiar de duas formas, utilizando o recurso que ela já tem, que a gente chama de recurso próprio, ou se utilizar de recurso de terceiros, que é indo até o mercado pedindo financiamento, empréstimo, algo para que possa financiar algum tipo de investimento que ela vai fazer ou até mesmo as atividades operacionais, ok? Então, qual que são os objetivos da demonstração de fluxo de caixa? O primeiro objetivo é mostrar a capacidade de geração de caixa. Aqui, gente, eu gostaria muito de falar uma coisa importante. Quando eu estou falando de caixa aqui, eu não estou falando só do caixa dinheiro da empresa, mas sim todo o dinheiro que a empresa tem disponível para ela gastar, tá? Então, o fluxo de caixa, ele vai mostrar não só as variações do caixa dinheiro, mas sim do disponível da empresa, que é a conta corrente e as contas aplicações que tem resgate imediato, ok? Então, essa capacidade de gerar caixa é uma das principais funções do fluxo de caixa, um dos principais objetivos. Por quê? Porque ele fornece informações claras sobre a capacidade de uma empresa em gerar caixa ao longo do tempo. Então, por quê, gente? Eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso repor as minhas mercadorias que eu tinha em estoque para eu poder vender. Mas eu tenho caixa suficiente para isso? Eu não tenho? O que eu preciso fazer para ter? Por isso que o fluxo de caixa é importante, ok? Ele também prevê o caixa futuro. Então, ou seja, eu vou fazer uma dívida com o fornecedor para eu pagar daqui 3 meses. Mas daqui 3 meses eu vou ter receita suficiente para pagar esse fornecedor? Eu não vou saber, mas eu vou ter uma previsão do que eu preciso ter no futuro. E o fluxo de caixa promove isso, tá? E como eu já falei lá no começo, ele também possibilita a análise do desempenho financeiro da empresa, ou seja, ela está conseguindo gerar crescimento financeiro, ou seja, ela está conseguindo manter a atividade dela e mesmo assim gerar pagamentos, né? Gerar dinheiro recebido para pagar as despesas. Desculpa, abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Beleza, acho que abriu por. Então, o que é a importância, né? Como a Daniele falou lá com vocês, quando ela falou do regime de caixa, ela falou uma palavra muito importante, ela falou sobre liquidez, né? Então, pelo fluxo de caixa, a gente consegue avaliar a liquidez da empresa. Ela consegue avaliar a solvência. O que são esses dois conceitos? Liquidez é capacidade de pagamento. E solvência é saúde financeira da empresa, ou seja, a empresa ela consegue pagar tudo e consegue manter a atividade dela. Então, isso que é liquidez e solvência, tá? Então, ela cumpre as obrigações dela e mantém essa saúde. Então, com o fluxo de caixa eu consigo avaliar isso, tá? Eu consigo também identificar tendências financeiras. Por exemplo, identificar o que pode e que pode atrapalhar no futuro o meu fluxo de pagamento de algo que é essencial para eu manter a estrutura da minha empresa, tá? E também é possível tomar decisões estratégicas, né? A gente sabe que o recurso financeiro, a gente colocando isso na nossa vida, né? A gente sabe que os recursos financeiros são essenciais para que a gente possa tomar decisões. Então, eu vou comprar uma casa e aí eu vou fazer um financiamento. E esse financiamento vai me gerar uma parcela, vamos supor, de R$ 500 mensais. Mas eu tenho entrada de caixa suficiente para pagar essa parcela de 500 e ainda manter a minha vida que eu tenho? Então, aí sim eu posso fazer o financiamento da minha casa com essa parcela. Senão, eu não consigo.
Então, esse fluxo de caixa, ele possibilita isso, eu tomar esses tipos de decisões. E nas empresas, essas decisões são a todo momento, né? Se na nossa vida pessoal já temos decisões, né, a todo momento, imagine uma empresa que envolve várias pessoas, envolve várias atividades, ok? Como eu disse a vocês, né, o fluxo de caixa ele é dividido em 3 atividades, as operacionais, tá? Qual que são as atividades operacionais? É tudo que abrange, né, as entradas e saídas de dinheiro nas operações principais. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, um restaurante, né, uma pizzaria, eu vendo pizza, tá? Então, o que é a minha proposta? Vender pizza. E todo o resto que eu tenho, refrigerante, bebidas, de uma forma geral, tá? Então, todas as vendas e recebimentos referentes a essa pizzaria vão ser das minhas atividades operacionais. Então, isso vai me gerar recebimento através dessa venda, me gerando possibilidade de saúde financeira. E eu vou ter também, só que eu vou ter gastos, né? Eu vou ter que pagar funcionários, por exemplo, os garçons, por exemplo, o caixa, por exemplo, o pizzaiolo que vai fazer a pizza, por exemplo, eu vou ter que pagar a pessoa que vai fazer a limpeza. Tudo isso são gastos operacionais que eu tenho, além de tudo, o custo, né? Que é os materiais, por exemplo, para eu fazer a pizza, tá? E o valor também pago, né, em cada um dos produtos que eu vou vender, ok? E aí, como eu disse a vocês, a gente tem também as atividades de investimento. Então, vamos lá no exemplo da pizzaria que eu dei a vocês, né? Vamos supor que a pizzaria queira aumentar o espaço. Aí eu quero fazer um espaço kids. E aí ela vai ter que fazer um investimento, né? Que vai gerar para ela saída de recurso financeiro. Então, ela precisa avaliar, né, se essa compra de ativos, ou seja, se essa compra de um brinquedo, ou essa reforma que vai ser feita lá, o que ela vai me trazer de dispêndio financeiro. Então, a atividade de investimento, ela vai mostrar tudo isso. Por exemplo, essa compra de ativos, tá? E também, se caso a empresa, eu tenho vamos supor lá, a pizzaria, eu tô com um forno lá que não tá legal, mas eu vou dar uma ajustada nele e vou vender. Isso também é um tipo de atividade, né? Porque eu vou, talvez, vendendo ele, eu posso comprar um novo e assim maximizar, né, a minha produção, e aí posso fazer pizzas com mais agilidade e atender meus clientes melhores, tá? E outra coisa que a gente tem também é se, por exemplo, a pizzaria resolve fazer uma nova filial, ou, por exemplo, ela compra uma lanchonete. Então, ela está investindo em outro tipo de empresa. Isso também é um exemplo de atividades de investimento que as empresas fazem, assim, né, corriqueiramente. E como eu disse a vocês, se a empresa opta por fazer investimento, muitas vezes ela vai ter que optar. Ou ela vai usar o dinheiro que ela já tem, de recursos financeiros que ela já tem, ou ela vai, né, pedir isso no mercado, através de dívidas no mercado, tá? As formas de financiamentos que a gente tem, quando a gente tem uma sociedade anônima, a emissão de ação já é uma forma de conseguir recursos. Por quê? Se você está vendendo a ação da sua empresa, você está vendendo parte dela para alguém. E aí, lógico que essa pessoa que está comprando a sua ação, entre aspas, ela é um investidor, mas ela é um dono também. Então, ela quer queira que não, você está angariando recurso de pessoas, que a gente chama de capital próprio, que vai ser o capital dos próprios investidores. E como eu disse a vocês, a obtenção de empréstimos de financiamentos junto ao mercado, se não tem recurso próprio, através de emissão de dívida ou recurso que já existe na empresa, a gente pode também pedir empréstimo e financiamento no mercado, ok? Para fazer o fluxo de caixa, a gente usa 2 métodos. Então, vamos entender. O que é método, Tessia? Método é a forma de fazer, tá? Então, nós temos 2 tipos de métodos, o direto e o indireto. Nos 2 métodos, a gente vai apresentar as 3 atividades: operacional, investimento e financiamento. Mas a forma de fazer pelo direto é diferente da forma para fazer do indireto. O que muda? Apenas a forma de apresentar as atividades operacionais, ok? Por quê?
Pelo método direto, que é esse que eu estou mostrando para vocês, detalha-se entrada e saída, item por item, momento por momento, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, das atividades operacionais, do que aconteceu na empresa e que mudou essa operação da empresa, item por item. Por exemplo, a empresa vendeu, ela teve recebimento de cliente, de quanto? De X. Ela pagou despesa, de quanto? De Y. Ela pagou um custo, de quanto? De Z. Então, pelo fluxo de caixa do método direto, as atividades operacionais, a gente vai mostrando item a item, tá? Então, a gente consegue ter uma transparência financeira, porque como a gente vai mostrando item a item, o que variou de um para o outro, a gente consegue perceber a diferença, né, do que aconteceu e de uma forma mais clara, mais transparente, ok? Apesar de ser um modelo muito, né, transparente, ele tem alguns desafios na hora de você implementar. Por quê? Porque ele é difícil de implementar, porque muitas vezes você não consegue ter a informação tão exata como gostaria. Então, mas é um dos métodos, para mim, eu acredito que dentre os dois é o mais informativo e o mais claro para que, né, quando a gente está explicando de forma mais clara e mais fácil de entender, ok? E o indireto, ele é diferente, como eu disse lá, na atividade operacional. Lembra que a professora Daniele falou que a gente usa o regime de competência para apurar o lucro da empresa, certo? Mas o fluxo de caixa vai mostrar o fluxo financeiro da empresa, ou seja, vai mostrar o regime de caixa. Então, o método indireto, ele parte do lucro. Então, a gente vai pegar o lucro e vai ajustar esse lucro, ok? Conforme os regimes de caixa e competência têm as diferenças entre eles. Então, a ideia é essa. A gente vai do lucro para as diferenças, mas a gente ajusta ele porque ele é regido pelo regime de competência e não pelo regime de caixa, ok? Como eu disse a vocês, esse método ele não é tão transparente quanto o anterior, tá? Mas ele é fácil de elaborar, por quê? Porque a gente tem a demonstração de resultado e aí a gente parte dela para fazer. Então, ela acaba sendo mais fácil do que o direto. Mas o direto é mais claro e mais transparente, ok? Então, aqui, gente... desculpa, passei rápido. Aqui, como eu disse a vocês, aqui é um resumo, né? O método direto, ele apresenta informações de forma clara e objetiva e facilita a compreensão e a análise rápida dos dados. O indireto, ele utiliza uma abordagem mais complexa, mas, né, as informações são apresentadas de maneira sutil e contextualizada. Como que a empresa vai escolher? Ela vai escolher de acordo com o que ela tiver mais adequado à sua estrutura organizacional, ao que ela pretende e também, logicamente, por exigências que tem específicas regulatórias, né? Então, se, por exemplo, um tipo de empresa é falado que ela tem que fazer pelo método direto, ela vai fazer pelo método direto, ok? Aqui, o que é importante vocês entenderem? O fluxo de caixa, ele gera, como eu disse a vocês, algumas interpretações. Então, a gente acaba entendendo o fluxo de caixa e ele acaba mostrando para a gente algumas 3 partes básicas. Sustentabilidade das operações, ou seja, a empresa consegue, com o fluxo, a gente consegue entender se a empresa está conseguindo manter o capital dela, o capital de giro dela, tá? Se ela está conseguindo gerar dinheiro e se ela está conseguindo cobrir as obrigações dela. Então, se ela está conseguindo pagar tudo aquilo que ela se comprometeu a pagar, ok? Como eu disse a vocês, pelo fluxo de caixa, a gente vai usar lá em gestão financeira algumas informações. Então, a partir do fluxo de caixa, a gente pode usar para achar o fluxo de caixa básico para tomar decisões financeiras, que a gente chama de fluxo de caixa livre, tá? E a partir disso, a gente vê que tem uma importância muito grande para os investidores essa demonstração.
ok? E lógico que ela acaba sendo, como ela é importante para o investidor, para ele tomar decisão, né? Então, ele vai, né, ver que a demonstração de fluxo de caixa permite a gente avaliar como a empresa está financeiramente, planejar investimentos que ela possa vir a fazer e, logicamente, identificar, assim, o que ela precisa melhorar no futuro, ok? Aqui, gente, eu quis mostrar para vocês a demonstração pelo método direto e também a demonstração pelo método indireto. Como ela é grande, tá? Depois esses arquivos eu vou disponibilizar para vocês, como um aluno me perguntou aí no começo. Pelo método direto, tudo que a gente vai fazer de demonstração, a gente vai se basear no balanço, tá? E na demonstração de resultado, ok? Como eu disse a vocês, a gente vai explicar sempre pelas 3 atividades: operacionais, investimento e financiamento, tá? E o que a gente vai explicar? A gente vai explicar a variação do dinheiro, do dinheiro disponível da empresa, ok? Tessia, aonde que a gente acha essa variação? A gente acha aqui, lá no ativo, na conta caixa e equivalentes caixa. O que a gente vai explicar no fluxo de caixa? Essa variação de um período para o outro. Então, em 2023, a empresa tinha um saldo de quanto? De 1.500. E em 2024, ela passou a ter um saldo de 320. Ou seja, a gente teve uma variação positiva, como eu coloquei aqui para vocês, de 1.620. É essa variação que a gente vai explicar com essas 3 atividades. Ou seja, como que a empresa teve uma variação positiva de 1.620? Tendo essas 3 atividades como referência, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com recebimento de clientes. Ou seja, dos clientes que a empresa tinha 8.000 de saldo inicial e passou a ter 11.050, ok? E aí eu fiz até aqui para vocês, né, esse cálculo aqui para vocês entenderem. Então, o saldo inicial era 8.000. O saldo final era 11.050. E ela teve receita de vendas de 12.195. Aonde está essa receita? Na demonstração de resultado. Então, ou seja, qual foi a variação que a gente teve? Ela tinha 8.000 de saldo e ela teve mais 12.000 que ela teria que receber, ok? Só que ela deixou de receber 11.050. Então, quanto efetivamente ela recebeu? 945. Então, esses 9.145 é o valor que vai fazer parte da demonstração de fluxo de caixa. A mesma coisa a gente faz com os fornecedores. A variação do fornecedor deu 4.323 negativo. Por quê? Tá aqui embaixo. O saldo inicial da conta fornecedor foi 3.506. Ele teve custos de 6.000. Porém, como vocês sabem, a gente aprendeu lá na DRE, no Brasil, quando a gente compra, né? A gente paga ICMS sobre o valor da compra, ok? E aí a gente vai resgatar parte desse valor quando a gente faz o pagamento do ICMS na venda, ok? Então, na verdade, esse valor, como o ICMS foi 18%, o valor pago na compra foi de 7.317. Então, o valor de compra foi o valor dos 6.000 dividido por 0,82, que é o valor com a alíquota de 18%. Então, a gente vai ter que ele tinha um saldo inicial de 3.506, mais esse valor de compra, menos o saldo final de 6.500. Então, ele teve um valor de pagamento de fornecedor de 4.323, certo? Depois a gente tem o pagamento de FGTS e funcionários, que é o que veio lá das despesas
gerais e administrativas, 2.000. Pagamento de imposto de renda, que também está na demonstração de resultado, que é 374, tá? Porque foi o valor exatamente que a empresa pagou, porque o valor que está aqui de provisão ainda não foi pago em 2024, né? Porque vai ser pago só em 2025. Então, em 2024, a gente pagou o que provisionou de 2023. E o pagamento de ICMS, como eu falei para vocês, é o valor da venda menos o valor da compra, que é o valor que a gente calculou, que é 1.317. Então, quanto que vai ser pago de ICMS? 878, que é o valor que a gente vai colocar aqui. Então, o que a empresa teve de recebimento? Desculpa. Ela teve só recebimento de clientes e teve os pagamentos, chegando num caixa líquido positivo operacional de 1.570, ok? O que a empresa teve nesse período? Se a gente perceber aqui no imobilizado, a única coisa que aumentou foi os prédios, ó. Os prédios passou a ser 1.950, porque o terreno continuou o mesmo. Então, o único investimento que a empresa fez foi adquirir prédio. Então, ela pagou por ele. Então, a atividade de investimento que ela teve foi de 1.950. E de atividade de financiamento foi um aumento de capital. Como que eu descobri isso, Tessia? O saldo era 4.500, passou a ser 6.500. Então, ela teve uma variação positiva de 2.000. Então, por quê? Porque entrou dinheiro na empresa. Se eu pegar 1.570 e somar com 2.000, eu vou ter 3.570. Eu tirar 1.950, eu vou chegar nessa variação líquida de 1.620, ok? Pessoal, eu quis fazer essa demonstração de fluxo de caixa para vocês entenderem como faz, mas eu não vou pedir isso na prova, tá certo? Não é possível fazer uma demonstração de fluxo de caixa numa prova, né, de 5 questões, ok? Aqui é mais para vocês entenderem a dinâmica e entenderem como se faz, ok? Mas eu não vou cobrar de forma alguma um exercício desse em prova, ok? Pelo método indireto, como eu disse a vocês, o que vai mudar? Só as atividades operacionais. Vocês vão perceber que só isso que muda. Por quê? O prédio, que é o investimento, continuou o mesmo, e o aumento do capital também continuou o mesmo na atividade de financiamento e na atividade de investimento. Tá igual. O que muda? Que o método indireto parte do lucro. Então, eu vou ter variações nos ativos que eu vou fazer assim. O aumento de clientes, ó, o cliente aumentou de 1.500 para 320. Tá, desculpa, de 8.000 para 11.050. Então, ele teve uma variação de 3.050. Se o cliente aumentou, a empresa deixou de receber 3.050, tá? O fornecedor, ele aumentou de 3.506 para 6.500. Então, a empresa, né, na verdade, deixou de pagar 2.994. E o imposto de renda, né, ele aumentou 306. Então, a empresa deixou de pagar 306. Então, a variação que a gente teve, né, ativos e passivos, foi 250. Gente, alguém abriu o microfone. E aí, somado ao lucro que foi de 1.320, eu vou ter uma variação nas atividades operacionais de 1.570. Então, ou seja, só para eu voltar lá para vocês verem, a mesma variação aqui é a mesma que eu tenho aqui, de 1.570. Então, os 1.620 foi explicado da mesma forma. 1.570 vindo da atividade operacional, 1.950 negativo da atividade de investimento e 2.000 da atividade de financiamento. Resumindo, o que é importante entender aqui na DFC? Que tudo que
gerar pagamentos e recebimentos precisam ser contabilizados nessa DFC, ok? Agora é com o professor Luiz Antônio aí para a gente encerrar. A gente vai falar sobre a demonstração do valor adicionado. Oi. Tudo bem, gente? Vamos lá, estou de volta. Como a professora Tessia mencionou, vamos ver agora a demonstração do valor adicionado com a análise e o impacto econômico que ele causa. O, a, a demonstração do valor adicionado permite que a gente tenha um conhecimento aí um pouco maior de como foi criada e como foi distribuída a riqueza. Então, a DVA, então, o que ela vai fazer? Ela vai destacar como que a riqueza da empresa foi gerada. Eu, pessoalmente, creio que a função social da empresa é gerar riqueza, porque a única maneira que a gente tem de fazer com que a sociedade melhore, cresça no aspecto econômico e financeiro é através da geração da riqueza. Então, a DVA vai estar mostrando isso daí, como que a empresa gerou riqueza e o que ela fez com essa riqueza que foi gerada, como é que foi feita a distribuição, quanto foi para colaboradores, quanto foi para fornecedores, para o governo, para os acionistas, que são os stakeholders, são aqueles interessados no desenvolvimento da empresa. Então, o principal objetivo dessa demonstração é, de forma bem clara, bem objetiva, dar uma visão do impacto econômico que a empresa causou na sociedade e de que forma essa riqueza gerada está contribuindo para o bem-estar coletivo. A DVA, ela permite que as empresas, então, compreendam o valor que geram, a importância que elas têm ao gerar valor para a sociedade, além do lucro financeiro direto. A questão não é só a linha de baixo, o bottom line, como os americanos falam, o lucro líquido. Mas o objetivo não é só esse, mas é como que esse resultado, tudo que aconteceu para que a empresa chegue nesse resultado, ou seja, o processo, o caminho que ela seguiu para ter esse resultado, como que isso foi impactante, de que maneira que isso foi impactante para todos os stakeholders. Ela vai contribuir também para a transparência das operações, aumentando a confiança dos investidores e consumidores. Então, nós temos diversas demonstrações que as empresas são obrigadas a preparar, obrigadas a fornecer. Aí, pensando nas empresas de capital aberto, elas têm que suprir o mercado, suprir os stakeholders com diversas informações. A DVA é mais uma demonstração que vai contribuir para essa transparência, mostrando as coisas por uma outra ótica. E se a empresa tem uma DVA muito boa, ela pode melhorar a imagem que a empresa tem do mercado, mostrando todo o esforço, tudo aquilo que ela resolveu empreender no aspecto da sua responsabilidade social. Lembrando também que uma boa DVA vai ajudar o mercado, por exemplo, a suprir não apenas aumento de capital para a empresa, mas também as instituições financeiras vão ter mais informações para fornecer os recursos que a empresa precisa, tanto para o curto quanto para o longo prazo, como a professora Tessia mencionou, na questão dos investimentos. Né? As instituições financeiras, elas suprem recursos para a empresa. Uma boa DVA vai ajudar nessa captação de recursos.
As receitas de vendas, então, elas são fundamentais para calcular o... Peraí, acho que eu pulei um slide aqui. Pulei. Diferenças, então, em relação a outras demonstrações financeiras, né? A demonstração de resultado, ela vai estar evidenciando, vai estar mostrando como que o lucro da empresa foi obtido. Dá uma visão limitada de como foi o desempenho financeiro da empresa. Já a DVA, ela vai dar uma distribuição mais detalhada do valor que foi agregado, do valor que foi adicionado, dando uma visão mais abrangente do impacto econômico e social. DRE só mostra como que a empresa chegou no lucro. DVA mostra o que a empresa fez com esse, o que ela fez ao longo do caminho para chegar nesse lucro. E permitindo, então, uma análise mais ampla do desempenho da empresa, focalizando aspectos econômicos e aspectos sociais, não única e exclusivamente questão do lucro da empresa. Então, componentes principais da DVA, começando pelas receitas de vendas, que elas são fundamentais para que se possa calcular o valor adicionado, representando tudo aquilo que a empresa obteve ao realizar a venda de seus produtos, das suas mercadorias ou dos seus serviços. Na sequência, os custos de bens e serviços, eles se referem a todas as despesas, todos os gastos que estão associados a essa produção e à entrega desses produtos, dessas mercadorias e serviços aos clientes. Para que isso aconteça, ela tem despesas operacionais, que vão incluir tudo aquilo que a empresa gasta na sua administração, na operação do negócio e que são muito importantes, são essenciais, fundamentais, para que se consiga fazer uma boa avaliação tanto da eficiência quanto também da eficácia da gestão da empresa. E em tudo isso existem os tributos, que são aqueles valores que são pagos ao governo, um importante stakeholder da empresa, e que devem ser considerados, então, para entender toda essa distribuição do valor adicionado. Então, nós começamos pelas receitas, deduzimos custos de bens e serviços, despesas operacionais e mostramos também os tributos que são pagos. Como que é o método para calcular o valor adicionado? O método da receita, temos aí dois métodos, método da receita e método do custo. O método da receita calcula o valor adicionado, subtraindo tudo aquilo, subtraindo da receita líquida todos os insumos, tudo aquilo que a empresa precisou gastar para gerar a riqueza que ela gerou. O método do custo, ele tem um outro enfoque, ele vai estar focado nos custos de produção para determinar o valor adicionado e oferecendo aí uma visão diferente, uma outra visão, um outro olhar de uma outra maneira a riqueza que foi criada. E os dois, eles têm perspectivas diferentes, né? Ambos, tanto de receita quanto do custo, eles oferecem, então, perspectivas distintas sobre como a riqueza é criada e também como ela é medida, como ela é avaliada. Com isso, nós podemos estabelecer indicadores econômicos relevantes. O primeiro deles, a análise da produtividade, é imprescindível, é crucial para se conseguir detectar, avaliar o desempenho que a empresa teve e também vai permitir identificar áreas que poderão ser melhoradas. Isso nos leva à questão da eficiência operacional, que é um indicador-chave que vai também ajudar a entender
como que a empresa está utilizando os seus recursos para gerar resultado. A empresa pode utilizar muito recurso e não apresentar um bom resultado. A eficiência operacional vai mostrar que a empresa está procurando gerar o máximo de resultado possível, com talvez aí um mínimo de utilização de recursos, de uma forma mais econômica, porém sempre focalizando a geração de riqueza da empresa. Outro indicador relevante é a questão da saúde financeira, porque a saúde financeira ela é imprescindível, ela é essencial para que a empresa consiga competir e consiga se sustentar no mercado atual. Sustentabilidade, nós temos uma ênfase muito grande na questão ambiental, natureza, porém, a sustentabilidade ela é extremamente importante também que seja enfocada no aspecto sustentabilidade econômico-financeira. A empresa ter, como já foi, as professoras já mencionaram, a questão da solvência, a questão da capacidade em pagar os seus compromissos. Avaliação do desempenho das empresas. Então, nós temos a visão holística, a visão ampla, a visão total, que é fornecida pela DVA por meio de uma perspectiva ampla sobre o desempenho da empresa, como ela ofere os seus ganhos, integrando diferentes métricas, diferentes indicadores. E também permite uma comparação mais eficaz, mais eficiente entre as diferentes organizações e setores, facilitando a análise das melhores práticas. Então, como que nós podemos avaliar a situação da nossa empresa? Olhando única e exclusivamente para a nossa empresa, nós não vamos ter condição de ter um conhecimento amplo da situação da empresa. Para que a gente possa realmente posicionar a situação da empresa, nós temos que avaliar, em primeiro lugar, os concorrentes que atuam no mesmo segmento da empresa e também, de uma forma mais ampla, como as empresas estão se desenvolvendo. Então, a DVA vai permitir que essas comparações entre organizações sejam também feitas. E os investidores e os gestores, eles necessitam dessas informações no processo de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão é crucial na vida da empresa, pode levar a empresa ao sucesso ou ao fracasso, e o sucesso vai ser obtido se os gestores tiverem informações sólidas, muito bem preparadas, para que as decisões, enfim, possam ser tomadas. Distribuição do valor adicionado. Então, é extremamente importante que haja uma distribuição justa da riqueza que é gerada pela sociedade, de maneira que se possa garantir benefícios de forma equitativa, proporcional, para todos aqueles que estão envolvidos, participantes, colaboradores no processo de cadeia de valor da empresa. A empresa deve ter um enfoque muito grande na questão da justiça social, e a DVA vai demonstrar, então, esse compromisso da empresa nesse processo de promover justiça social, beneficiando adequadamente os seus funcionários, os seus colaboradores e também a comunidade. Lembrando que a comunidade é também um stakeholder. A comunidade ela está altamente interessada no sucesso, no resultado da organização. E, além disso, também devem ser beneficiados os fornecedores, porque
eles devem ser considerados nessa cadeia de valor, porque eles são essenciais, fundamentais para o sucesso da empresa. Eles, os fornecedores, são eles que suprem tudo aquilo que a empresa necessita. Imagina uma indústria como ela necessita não apenas de matéria-prima, mas de materiais secundários, embalagem e serviços que são prestados. Então, todos esses fornecedores devem ter também devem ser considerados nessa distribuição do valor. A relação com os stakeholders e sociedade, a DVA vai então ajudar no fortalecimento desse relacionamento com os stakeholders, até ajudando aí a criar uma base sólida para essa colaboração entre os stakeholders. E temos também a preocupação com a criação de valor que vai além do lucro. Como eu já mencionei, o lucro não é o objetivo final da empresa, mas o processo para se chegar nesse lucro e como que, ao longo desse processo, os recursos são distribuídos, vão causar, então, um impacto social e econômico que vai beneficiar tanto a comunidade quanto o meio ambiente. A empresa deve ter também, além de focar sustentabilidade econômico-financeira, a questão da sustentabilidade ambiental. Então, essa gestão sustentável, né, em todos nesses aspectos, elas devem, então, garantir que esses stakeholders sejam considerados nas decisões empresariais, né? Existe uma disputa de visão de governança corporativa que focaliza os shareholders, que são os acionistas, em contraposição aos stakeholders. Na verdade, tanto um quanto o outro são fundamentais para que a empresa alcance o sucesso e cumpra com a sua função social, que é a geração de riqueza. Exemplos práticos de DVA. Então, vamos explorar aí como que diferentes empresas calculam o DVA, considerando receitas, custos, investimentos, para determinar o valor adicionado, e também vamos analisar como esse valor adicionado é distribuído entre essas partes interessadas: acionistas, funcionários, sociedade, fornecedores, instituições financeiras, governo. E nós vamos estudar casos específicos aí de empresas que exemplificam a aplicação do DVA, destacando suas práticas e resultados. Então, um exemplo prático de DVA, que tirado da UA14 ajustada, incluindo o ICMS, que a professora Tessia já explicou muito bem, e que está aí do lado esquerdo, nós temos aqui tipo memória de cálculo, a demonstração de cálculo do ICMS. O ICMS na venda é de 2.195, menos o ICMS da compra de 1.317, mostra o ICMS que foi pago de 878, que já foi mostrado na demonstração do fluxo de caixa. ICMS na compra para uma alíquota de 18%, considerando o valor de 6.000, vai gerar um valor cheio pago ao fornecedor de 7.317 e um ICMS de 1.317. Então, a DVA ela começa com a receita. A demonstração do valor adicionado começa com a receita. Nós temos aqui do lado esquerdo a demonstração do resultado do exercício, receita de mercadoria 12.195. Nós temos aqui ao lado na DVA 12.195
De onde veio isso? Proveniente da venda de mercadorias, produtos e serviços. Em seguida, no item 2, nós temos os insumos adquiridos de terceiros, incluindo os impostos. Então, aqui isso corresponde a custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos, materiais, energia, serviços de terceiros e outros, no total de 7.317, corresponde ao custo da mercadoria vendida no valor de 6.000, mais o ICMS na compra de 1.317, tá? Os nossos 7.317. O valor adicionado bruto nada mais é do que a diferença entre a receita e os insumos adquiridos de terceiros. 12.195 menos 7.317 dá os 4.878, que mostram como valor, que são apresentados como valor adicionado bruto, e evidenciado aqui como não está se mostrando depreciação, nós vamos ter aqui valor adicionado líquido produzido, o mesmo valor, 4.878. Então, esses 4.878 correspondem ao valor adicionado que deverá ser distribuído. Como é que ele é distribuído? Ele é distribuído com o pessoal, no valor de 2.000, que corresponde a essas despesas operacionais. As despesas operacionais da DRE estão vindo para a DVA como distribuição de valor adicionado a pessoal, no valor de 2.000. Além desse valor de 2.000, nós temos também a remuneração direta no valor de 1.851, mais o fundo de garantia, 149. A soma dos dois dá os 2.000 que vieram das despesas operacionais. Então, essa despesa operacional ela está subdividida em remuneração direta, ou seja, salários e honorários, e mais o fundo de garantia, no valor de 149. Temos o valor de 1.558 de impostos, taxas e contribuições. Como que esse valor é formado? Ele é formado pelo tributo federal do imposto de renda. Na DRE, nós temos o valor de 680, que é já explico como vem esse ICMS da compra. Ele está demonstrado aqui do lado esquerdo. Tributo federal, então, imposto de renda CSLL, no valor de 680, que veio aqui direto da DRE. E temos os impostos estaduais que foram recolhidos, ou seja, o ICMS, a diferença do ICMS da venda, no valor de 295, menos o ICMS da compra de 1.317. Eu vou voltar a explicar. Então, a diferença entre o ICMS da venda e o ICMS na compra dá o valor recolhido, o valor pago de ICMS, no valor de 878. Então, nós temos aqui 878 mais os 680 do imposto de renda, isso nos dá o valor de 1.558 de impostos, taxas e contribuições. Temos aqui, então, 1.558. Então, nós vamos ter 4.878 menos 2.000, menos 1.558, nós chegamos em 1.320, que é o resultado do exercício. Como que esse resultado do exercício foi distribuído? 330 para pagamento de dividendos e mantido como lucro retido no patrimônio líquido
990. Então, agora, vamos ver aqui a dúvida que surgiu sobre o valor do ICMS. Nós temos aqui, na parte de baixo, do lado esquerdo da DRE, a demonstração de como que é calculado o ICMS. O valor considerado como compras, valor de 6.000, ele entrou no estoque por um valor líquido sem o ICMS. Então, ele não tem aqui os 18% do ICMS. Como que eu descubro qual o valor do ICMS? Se a alíquota do ICMS é de 18%, o que está entrando aqui corresponde a 82% do valor total da nota fiscal de compra. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou distribuir? Como é que eu vou encontrar o valor total, o valor da nota fiscal de compra? 6.000 dividido por 0,82, que é 82% dividido por 100. E, com isso, nós chegamos no valor da compra, valor total da nota fiscal que foi pago para o fornecedor, que a professora Tessia explicou para nós na demonstração do fluxo de caixa. O valor que foi pago para o fornecedor foi de 7.300, o valor que foi comprado do fornecedor, 7.317. A diferença o ICMS, então, é a diferença entre os 7.317 menos 6.000. Nós temos o ICMS da compra no valor de 1.317. O custo da mercadoria vendida na DRE, ele é líquido de ICMS. Porque quando a mercadoria, a entrada da mercadoria no estoque, ela entra pelo valor líquido, ela entra no estoque por 6.000 e vai entrar na conta ICMS a recuperar o valor de 1.317, que vai ser usado na compensação do ICMS gerado pela venda. Então, pela venda, a empresa vai pagar 295. Opa, mas espera um pouquinho, não tem ICMS recuperado na compra? Tem. De quanto? 1.317. Então a saída do caixa líquida pelo ICMS vai ser 878. Tranquilo, gente? Entendido? Exatamente, Daniela, ele sempre vai entrar líquido de ICMS, sem o ICMS. Isso é por causa do regime, gente. Existe um regime tributário que toda vez que a empresa vende, porque assim, a empresa ela é responsável por pagar o imposto ao governo, na verdade é recolher o imposto ao governo. Então o governo ele permite que as empresas recuperem o que elas pagaram na compra no momento em que elas forem fazer a venda. Então, ao cobrar do cliente esse valor de venda, o valor fica a mais, porque aqui no Brasil a gente sabe que tudo que a gente compra já está com imposto. Então, na venda, que era o valor que a gente colocou da receita de venda, ele já está com o ICMS, que foi destacado lá como dedução na DRE, né? Que era de 295. Então, a gente recuperou o que foi pago dos 6.000 de imposto, que foi 1.317, que a gente calculou 18% desse valor, né? Na verdade, não 18% desse valor, né? A gente, 1.317 é o valor já com o imposto, ok? O 7.317. Ficou claro? Não Eu tá acho a DRE. Por que que não aparece? Porque a gente faz 2 momentos. Quando a gente compra a mercadoria, ela não está na hora que vai fazer o custo, né, professor Luiz Antônio? A gente isso mesmo. compra a mercadoria, ela vai para estoque. Então, ao colocar no estoque, ela está líquida de imposto, ok? Porque a gente vai colocar o ICMS a recuperar como sendo o compensatório, porque na hora que a gente for vender e que a gente for apurar o custo, a gente tira do estoque só o valor líquido de ICMS, porque a gente já contabilizou separado esse valor a recuperar,
né, que vai ser recuperado no momento da venda. Ficou claro? Ótimo, muito obrigado, professora. Bom, Mas com isso nós encerramos. você Eu errou, encerro né? aqui a minha parte da DMPL. Tá? Fechamos ou melhor, Da DVA. estou na DVA, fechamos a DVA com esse exemplo prático, ok? Sim, eu acho que é um bom exemplo, sim, Natália. Eu Sim, creio que a professora Tessia teve, e os colegas que prepararam os slides, sob a coordenação da professora Tessia, tiveram essa preocupação. Eu creio que é um bom material para se preparar para as provas. sim. Pessoal, até eu queria agradecer o professor Luiz Antônio pela ajuda, pela grande explicação aí, pelas belas palavras. Foi muito explicativo, agradecer muito. Mas eu queria falar só um finalzinho aí, eu acho que como contribuição, essa segunda prova, ao elaborar, né, a nossa preocupação foi em vocês entenderem os demonstrativos. Então, a aula de hoje, justamente para isso, para vocês entenderem os demonstrativos. Diferente do balanço e da demonstração de resultado do exercício, que foi cobrada na primeira prova, nesta prova, eu não vou cobrar de vocês, né? A gente não teve esse intuito de cobrar de vocês a construção dessas demonstrações, ok? Mas o entendimento delas. Então, o mais importante é vocês entenderem o que elas se propõem, tá? Assim como o professor Luiz Antônio falou claramente, a demonstração de mutações do patrimônio líquido, não sei se vocês pegaram isso, foi bem no final da explicação dele, ele colocou, se a gente pegar o balanço, a gente às vezes não vai conseguir ter uma noção do que é e o que aconteceu no patrimônio líquido de um período para o outro. Então, a demonstração de mutações, ela explica o que aconteceu. Então, todas as demonstrações, elas têm alguns objetivos. Então, por exemplo, a demonstração de mutações, ela tem o objetivo de explicar por que que o patrimônio mudou de valor de um período para o outro, ok? Aí, a demonstração de fluxo de caixa, ela tem como objetivo explicar o quê? O que o caixa, o que as disponibilidades variaram de um período para o outro através das 3 atividades, né? Então, o que alterou? E como a professora Daniele mesmo falou, a gente é regido pelo regime de competência. Então, tudo que é feito é pelo regime de competência. Então, o fluxo de caixa ele vem suprir a necessidade do investidor e do gestor de ter essa informação financeira que ela precisa ter, entendeu? Então, o fluxo de caixa é essa demonstração, ela tem o objetivo de mostrar como a empresa está em questão de liquidez, de solvência, de capacidade mesmo de se manter financeiramente. E a DVA, como o professor falou, ela mostra o que a empresa contribui, né, para a sociedade, a sua responsabilidade perante a sociedade. Então, vocês vão perceber que no final, não sei se vocês entenderam, mas a DVA ela tem esse compromisso de mostrar o que a empresa fez. Ela teve um lucro, beleza, mas o que ela fez? Ela pagou pessoas, tem pessoas que trabalham com ela pagou o governo, ela gerou, né, riqueza para a sociedade de alguma forma, ok? Certo? Então, eu queria agradecer, eu vou disponibilizar para vocês a gravação, ela não fica, é só para empresa de capital aberto? A obrigatoriedade, sim, né, DVA para capital aberto, a obrigatoriedade, sim, tá? Mas qualquer empresa que quiser fazer, pode fazer. Certo, professor? Professora, boa essa pergunta, essa sua colocação, porque na minha experiência profissional, eu não trabalhei em empresas de capital aberto, mas trabalhei em empresas que tinham acionistas estrangeiros, trabalhei em multinacionais e trabalhei em empresas tanto de grande porte quanto de médio porte nacionais. E mesmo essas empresas de médio porte, que não eram obrigadas a apresentar esses demonstrativos, elas usavam esses demonstrativos pela qualidade de gestão que elas tinham. Então, embora não fosse obrigatório, pela qualidade de gestão que elas queriam
que elas implementavam na sua atividade, elas usavam esses demonstrativos. É obrigatório, mas não quer dizer que quem não queira ter uma gestão de excelência possa abrir mão desses demonstrativos. Só isso. Obrigado. É isso mesmo, né? Por isso que eu disse a vocês, né? Que a gente tem que. É obrigatório, sim, né? E aí, hoje em dia, né? Tudo, né? Só que é obrigatório que geralmente as pessoas têm feito, né? Mas não é assim. A gente tem que fazer, como o senhor mesmo falou, né? Com o objetivo de mostrar aquilo que realmente, né? A empresa está se comprometendo. Então, é legal, né? A empresa é bom para a empresa, né? Para a transparência dela e até para ela mostrar essa responsabilidade. Gente, muito obrigada. Vamos encerrar, que senão vai dar 2 horas de aula aí. Não que esses assuntos não rendam, né, professor? Mas Não, e essa boa turma é boa, essa turma é muito turma boa. boa, Professora, participou. olha, foi um privilégio. Pode contar comigo para outras. Estamos juntos. Agradeço muito, professor. Foi Foi- ótimo. Eu acho que essa dinâmica de outras pessoas falando fica melhor, porque uma só na linearidade não dá essa possibilidade dos alunos ficarem mais interessados. Então, foi Não, foi muito bem montado mesmo. E os muito bom. colegas que fizeram os slides também, como eu te falei, Sim, eu o achei professor, show esses slides. Tá os bom? professores Celso e professor Elcio realmente arrasaram. Aham, Obrigada, legal. professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite a pessoal. todos. Obrigado Para pela vocês. presença. A gravação vai estar amanhã para vocês disponível, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Boa gente. noite, boa noite. Boa prova a todos. Boa prova, boa sorte, boa Corações, sucesso. corações acalmados, tá? Obrigada.